Olá a todos, sejam bem-vindos a este tutorial, no qual vamos ver como modelar o funcionamento de uma coluna de destilação em modo dinâmico, e a segunda parte vai ser a implementação das equações de referenciais que vão ser obtidas no MATLAB, ok? Para tal, temos uma coluna muito simples, uma coluna com três pratos, no qual o prato de alimentação, o prato número um é o reboiler, o número 2 é a alimentação e o número 3 é o condensador. A alimentação entra com um fluxo de a alimentação entra com um fluxo F de 1 kmol por minuto, e é uma composição equimolar, cuja composição do constituinte de interesse é 0,5. Aqui vamos considerar que o constituinte de interesse é o metanol e que a mistura é equimolar entre metanol e biodiesel, ok? Na cauda temos o bruto, que vai ser composto maioritariamente pelo composto menos volátil, que aqui no caso é o biodiesel. O bruto tem uma vazão desconhecida. E no topo a receita tem uma vazão que é a metade, 0,5 kmol por minuto. E a receita é constituída maioritariamente por metanol. Uma parte da receita é reenviada na coluna L, com um refluxo R, L sobre D. Ok? Quais são os outros dados que nos deram? A volatilidade relativa entre o metanol e o biodiesel, neste caso, é igual a 10. Então, é uma volatilidade relativa muito elevada. Quando a volatilidade relativa é muito elevada, indica que a destilação é relativamente fácil, é bem fácil realizar essa operação, que o número de pratos é pequeno, é fraco. Por isso que aqui temos três. Né? Uma volatilidade infinita quer dizer que um balão basta. Apenas um balão é suficiente para realizar a operação. Uma volatilidade de 10, 50, uma coluna de 20 centímetros, 30 centímetros é capaz de fazer a operação. Ok? Volatilidade elevada, número de pratos muito pequeno. Mas em contrapartida, para atingir graus elevados de pureza, quando tens uma coluna muito pequena, é necessário uma taxa de refluxo elevada. Por isso que aqui a taxa de refluxo é igual a 0,6, a 6,1. Ok? Por quê? Porque o refluxo refere-se à quantidade de líquida que é reenviada na coluna. O refluxo é importante por quê? Porque permite a recirculação e permite o aumento da área de troca entre o vapor ascendente, né? O vapor ascendente da coluna, né? Aqui temos Y1, Y2, Y3. Y é a fração vapor de metanol na saída de cada prato, ok? Então, e X, no caso aqui temos X3, aqui temos X3, X2, temos X2 e aqui temos X1. X é o homólogo, né? É a composição de metanol na fase líquida, ok? Então, um refluxo importante quer dizer que o tempo de contacto entre essas duas fases é maior. E se o tempo de contacto entre essas duas fases é maior é a transferência do metanol da fase líquida à fase vapor. Quer dizer que o vapor que sai no topo é mais rico em metanol. Quer dizer, eu aumento a qualidade e a pureza da minha operação. Mas em contrapartida, né? Se eu envio cada vez mais líquido na coluna, né? Se eu reenvio cada vez mais líquido na coluna, acontece que na coluna existe um gradiente de temperatura entre o topo e o baixo. Quer dizer que o líquido em cima tem uma temperatura muito inferior do líquido que está na caldeira. Aqui embaixo. No reboiler, onde eu aqueço com uma potência que é ponto, ok?
Então, quanto maior for a quantidade de refluxo, mais calor eu tenho que fornecer à caldeira para continuar a gerar a mesma quantidade de vapor. Quer dizer que, de um ponto de vista econômico, a operação torna menos interessante. Okay? O que eu ganho em qualidade, perdo em custo. Por isso é que o refluxo é um dado importante, é um dado de otimização de uma coluna, um parâmetro de controle e de otimização. Okay? Praticamente tudo de uma coluna é definida pelo refluxo. Por quê? Não somente nisto, né, que é necessário que o refluxo vai fixar a quantidade de calor que é necessária, mas o refluxo também fixa a altura da coluna. Por quê? Porque para mim, para mim ter uma coluna importante é necessário uma volatilidade importante. Né? É o que dissemos. Para mim ter uma coluna importante, quer dizer, elevada, né? Para mim ter uma coluna elevada é necessário um refluxo pequeno. Só que o refluxo pequeno, coluna elevada, a qualidade do produto é pouca e o custo de investimento é maior, porque eu tenho que comprar uma coluna muito elevada. O capex é maior, ok? Mas, em contrapartida, o custo operacional, o OPEX, que é ligado à quantidade de calor, é fraco. Quer dizer, o que eu ganho em OPEX, perdo em capex. Ok? Capex, para mim, diminuir o capex, quer dizer, diminuir a altura da coluna, precisa um refluxo fraco, moderado, ok? Mas se eu tenho um refluxo fraco e moderado, perco em qualidade. E para mim ganhar qualidade eu tenho que aumentar o refluxo, que aumenta a potência, que aumenta os custos operacionais. Então é um problema, é um quebra-cabeça, e isso se optimiza por um problema de minimização, ok? Que vamos ver num próximo tutorial. Para este tutorial, o que vamos fazer é apenas o estabelecimento das equações de balanço e depois implementar aqui no MATLAB, ok? Para as equações de balanço, como é que vamos implementar isso? O objetivo vai ser de calcular, né, a evolução da composição na fase líquida do metanol no interior da coluna, em todos os estágios. Okay? Vai ser xi como uma função do tempo. Dada as composições iniciais, né, xi no instante zero, que é zero, onde aqui I refere-se ao reboiler, ao condensador e à coluna, ok? Então o objetivo é seguir a evolução dos x1, x2, x3 ao longo do tempo na coluna. Para isso, né, vamos fazer um balanço. Vamos fazer um balanço global e um balanço parcial. Ok? Começamos pelo balanço global. O balanço global, né, é feita na totalidade da coluna, na totalidade das correntes, ok? Para fazer um balanço, a primeira etapa do estudo é definir o nosso volume de controle. Por quê? Porque estamos a trabalhar com líquidos, com correntes líquidas, com correntes fluídas, seja líquido ou vapor até, né? O termo certo é com correntes fluídas. E é necessário obedecer o princípio de continuidade. Um balanço só é válido se o princípio de continuidade é válido, porque o princípio de continuidade é sustentado pela hipótese dos meios contínuos.